Aqui, o ponto que eu trago é se o testamento ele é 100% válido, eficaz e gera efeitos sobre todas as pessoas, ou ele é passível, como um contrato, enfim, de uma nulidade, de uma discussão, de uma impugnação, né? Como é que fica essa questão? É possível impugnar um testamento? Sim, sempre, como tudo no direito, que a gente busca cumprir requisitos, pode-se alegar que esses requisitos não foram cumpridos, né? Essa seria a possibilidade, por exemplo, de uma impugnação específica no processo de inventário, né? Quando o processo de inventário ele é aberto, muitas vezes não se sabe do testamento. E se faz uma pesquisa, se vem o testamento ao processo de inventário, e esse testamento pode ser objeto de impugnação. O que pode ser impugnado? Questões formais, questões de nulidade, né? A gente já vai chegar a elas. Uma segunda possibilidade é uma ação de anulação do testamento. Então, se sabe da hipótese de um testamento, né? O caso, por exemplo, do testamento público, que é feita uma escritura em tabelionato, a partir do momento que os herdeiros sabem disso, essa briga pode não ser apenas de palavras, ela pode virar um processo judicial. Enfim, aqui também, via de regra, o que se pode ser objeto são nulidades, né? Uma ação específica. E a terceira hipótese seria aquele inventário, que o inventário ele pode ser litigioso ou consensual. Consensual é quando todo mundo está concordando com o inventário e com a sua distribuição na maneira como a lei assim indica. E existe a possibilidade do inventário litigioso, é aquele inventário que os herdeiros já estão brigando. E nesse inventário é possível que, em contestação, se faça a impugnação ao testamento. Então, essa seria a terceira possibilidade de impugnação ao testamento. Quem pode impugnar o testamento? Aqui, na sequência do slide, seriam quem é que tem essa legitimidade, né? São os herdeiros, né? Aquele que se sentir prejudicado, legatários são aqueles também que se sentir prejudicados, e interessados. Quem são os interessados no inventário? Via de regra são credores, né? Se ficou alguma dívida para trás, os credores podem inclusive abrir o inventário. Então eles são interessados e podem impugnar testamentos, sempre tratando desses requisitos que a gente vai trazer agora na continuação dos slides. Quais são esses motivos? Aqui, o primeiro motivo, testamento feito sobre erro essencial. Aqui o testador estava equivocado sobre fatos importantes do momento de elaborar um testamento, né? Vamos imaginar que o testador acredita que o filho, ele tem 2 filhos, o filho A é aquele que mais cuidou dele, mas na verdade o filho que mais dedicou a sua vida para cuidar do pai foi o filho B. Então, quando há um erro essencial, que eu estou dando um exemplo específico, mas podem ser outros, quando há um erro essencial, isso pode ser objeto de impugnação. Por quê? Porque ele afeta o que se chama de elemento vontade. A vontade do pai, nesse caso, nesse meu exemplo hipotético, ela estaria afetada por um erro de fato, porque ele acreditava que era uma coisa, mas na verdade era outra. Falta de formalidades. Aqui são o que a gente chama de nulidades no direito. Então, algum requisito específico do procedimento de registro do inventário ou de abertura do inventário foi equivocada, houve falta de uma formalidade. É a inobservância daquelas exigências legais. Isso é um motivo para impugnação também. Doutor Oswaldo, aqui no próximo slide traz outros motivos, né, para a gente impugnar, invalidar um testamento, mas a gente já falou um pouco sobre eles, a gente pode passar rapidamente aqui eles, porque a gente já estourou o nosso tempo e a gente tem alguns assuntos aqui que são importantes, talvez, para trazer, para a gente encaminhar para o final. Sim. Então, não sei se tu gostarias de falar alguns outros motivos, senão a gente pode passar. O mais comum aqui é a violação da legítima, é aquele percentual de 50% que tem que ser respeitado aos seus herdeiros. O mais usual aqui é ser feito um testamento e após esse testamento ser realizado, respeitando os 50%, aqueles outros 50% que ficaram para os herdeiros acabam sendo diluídos com venda ou qualquer coisa que possa ter acontecido, e aí o testamento ele acaba ultrapassando os 50%, e aí haveria uma violação de legítima. Essa é a mais comum de acontecer. E aqui também, acho que o que mais fica de importante é que precisa ser feito por um especialista, por um advogado especialista, por alguém que domine o assunto. Não é obrigatória a participação do advogado, mas dada todas os requisitos, né, formais e informais para que o testamento tenha validade, importante se faz a presença de um advogado, né?